Boa tarde, pessoal. Respeitando o nosso zero atrasos, nossa política de zero atrasos, agora a gente vai ouvir o Rodrigo Pinto falando sobre arquétipos de Product Owner. Descubra quem é você na gestão de produtos. Então, seja muito bem-vindo e obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bom? Vamos lá. Vocês vão ver que eu vou estar um pouquinho acelerado aqui, porque eu tenho bastante conteúdo, então, né? Não é muito... Então, vamos aproveitar já para começar. Gente, então, rapidamente também, meu nome é Rodrigo Pinto, eu sou consultor e trainer de agilidade. Estou no mercado aí de desenvolvimento de software há uns 18 anos, dos quais 12 com métodos ágeis. Já atuei em vários papéis distintos dentro do time ágil, Dev, Product Owner, Scrum Master, Agile Coach, fui gerente de agilidade, head de agilidade em consultorias. Sou co-founder da Agile Inc., é uma consultoria especializada em agilidade, em métodos ágeis e digital, né, em tudo que diz respeito aí a times de software. E Agile School, que é um braço de treinamento, né, dentro desse tema. Sou trainer da School.org e da ProKanban, então também ferramentas aí, ferramental para o time ágil. Já atuei com alguns desses clientes, ou sendo consultor ou sendo colaborador de algumas dessas entidades. Legal? Vamos lá então. Essa palestra é dedicada um pouco mais para um público um pouco mais iniciante, que está começando aqui, está começando a querer se encontrar dentro da sua carreira em produto. Então, não espere algo muito elaborado ou avançado em termos, mas vai te dar, né, a ideia aqui é te dar um pouco mais de direção daquilo que você deve desenvolver, das competências que você deve buscar. E também para agilistas, para aquelas pessoas que estão também envolvidas com o papel do Product Owner, vai ser muito bacana para elucidar um pouco mais, para te dar um pouco mais também de material para você trabalhar junto ali da tua pessoa de produto, dos membros do teu time também, da tua organização. Vamos lá, vamos começar com o básico aqui do papel do Product Owner, então, para a gente fazer uma breve introdução. Product Owner sendo, então, aquele papel do time Scrum ou do time Ágil que busca cumprir objetivos e metas de negócio, né? Então, a ideia aqui, a gente fala que é maximizar o valor para a organização, para a companhia, por meio do produto. Então, a maneira que nós temos de entregar valor para o nosso cliente, para a nossa organização, é por meio de um produto. Então, a gente pensa em maximizar o valor do produto, né? Criar o produto do mais alto valor. O Product Owner ele delimita as características, então, desse produto, aquilo que vai ter o produto ou serviço que está sendo gerado, e tem o conhecimento, então, mais orientado ao negócio. Tá? Então, tendo ali a visão de qual contexto nós estamos atuando. Então, se a gente está num contexto bancário, ter o conhecimento do contexto bancário vai fazer muito sentido para um Product Owner. Saber, então, das regras que envolvem aquele contexto, os clientes, oportunidades, tendências, riscos, os concorrentes, as alternativas que nós temos aos produtos que criamos. Se você é um Product Owner que também atua em produtos internos da tua companhia, essas mesmas características se aplicam, gente. Porque quando a gente fala muito sobre Product Owner, a gente está pensando muito sobre aquele produto client-face, né? Aquele produto que tenha lá que toque o cliente, mas muitas vezes nós construímos produtos internos na companhia. Eu já trabalhei, por exemplo, para um produto que era para o RH se utilizar, para a força de vendas da própria empresa. Tá? Então, o teu cliente é esse próprio colaborador, é aquela pessoa que você também deve conhecer, é esse mercado que você também deve conhecer, né, as alternativas de outras ferramentas que existem dentro desse mercado. Tá? Então, se você também é um Product Owner que está dentro de um contexto interno da tua empresa, tudo aqui se aplica perfeitamente. Tá? Novamente, né, o Product Owner deve apoiar, então, o time, criando e comunicando o escopo a ser desenvolvido. Então, você cria, você pensa em qual é o escopo que deve ser criado e comunica isso ao time, né, comunica isso aos desenvolvedores, e faz a gestão das necessidades ou das expectativas de stakeholders que estão ali no entorno, né, as pessoas que estão em volta do teu produto. E aí eu classifico aqui stakeholders, são aquelas partes interessadas, são aquelas pessoas que elas estão no nosso contexto, elas têm um interesse no nosso produto, elas participam muitas vezes da criação do produto, elas devem ser consultadas, elas devem ser... as opiniões devem ser levadas em consideração, mas elas não fazem parte do time ágil, elas não fazem parte do time Scrum, do time de criação propriamente dito. Tudo isso é o que nós chamamos de stakeholders. Então, o Product Owner tem que ter um envolvimento muito grande, né, uma proximidade desses stakeholders. Beleza, vamos entrar aqui, eu vou agora me aprofundar um pouco mais aqui, vou ficar um pouco mais nesse conteúdo aqui, que é onde a gente começa a traçar um pouco melhor as questões de papéis, responsabilidades, até um pouquinho de cargos ali, do que aparece nas organizações. Eu vou separar aqui, então, esse contexto em estratégico, tático, operacional, bem, né, by the book aqui, da administração
E aqui, nesse caso, a administração de produtos, tá? Administração de criação de produtos. No contexto estratégico, então, o que a gente coloca aqui? São aqueles elementos e aspectos que dizem respeito à direção, tá? Então, é a tua visão de produto, é a estratégia que você está implementando, ou que você pensa em implementar, o modelo de negócio que está envolvido dentro do produto que você cria, e até essas questões mais de responsabilidade sobre budget, orçamento, o resultado propriamente do produto, os resultados de negócio, as metas de negócio que estão sendo buscadas ali, estabelecidas. Então, tudo isso está num âmbito mais estratégico da tomada de decisão, tá? E que isso vai envolver o papel do Product Owner, ou o que a gente pode chamar, né, a dinâmica de Product Ownership. Tá? Toda essa dinâmica vai ter esses aspectos que são mais direcionais, os aspectos de estratégia. Depois nós temos os aspectos táticos. Então, esse contexto tático aqui nós teremos o quê? Os elementos de direcionamento e execução, né? A jornada de criação daquele produto, da solução. Aqui é onde a gente tem, por exemplo, a determinação do Product Backlog, do Release Plan, de um roadmap de produto. Né? São elementos, e você vê que a figura que eu utilizei é de um mapinha ali. Né? Tem um mapinha ali para a gente estabelecer, poxa, para alcançar aquele destino, para alcançar aquele alvo ou aquela visão, eu vou por esse caminho aqui. Então, eu vou estabelecer esse backlog, essa jornada de criação do meu produto. São elementos táticos da nossa jornada. E depois nós chegamos nos elementos mais operacionais, que daí é o dia a dia mesmo, e tem muito contato aqui com o time ágil nesse caso. Então, a gente fala sobre a atuação do Product Owner, dando suporte a dúvidas que o time venha a ter na hora da execução, na hora da criação. A gente fala sobre escritas do escopo, propriamente dito. Aqui eu estou utilizando User Story como um exemplo. Validações daquilo que é feito, né? Ou você coloca uma demanda na mão do time, vira as costas e vai embora e nunca mais volta? Não. Você valida aquilo que o time faz também. Você verifica se a nossa comunicação está fluindo mesmo, se a gente se entendeu na hora do estabelecimento do escopo do produto, né, daquilo que deveria ser feito. Coleta de métricas também, qualquer outro elemento aqui mais operacional do dia a dia que tem que fazer parte da atuação do Product Owner. E aí nós temos o seguinte, né, olhando, né, na definição do papel, nós teríamos um Product Owner podendo atuar em todos os aspectos aqui, né, em todos esses contextos, desde o estratégico até o operacional, né, passando pelo tático ali. Eu já tive alunos, por exemplo, que eram CEOs de startup. E aí na startup dele ele fazia tudo. Era um time lá de 4, 5 pessoas, 10 pessoas, ele fazia desde o estratégico até o operacional. Mas nós temos outros aspectos também, porque o Scrum, como sendo um framework que é utilizado em contextos distintos, e ele nasceu com essa característica, né? Ele pode ser utilizado num contexto de um time único, de uma startup, até grandes empresas, sendo utilizado em escala, né, de contextos diferentes de negócio, ambientes distintos. Então, essa, por exemplo, é a configuração que a gente tem, que é uma das mais vistas. Né? Eu acho que 90%, 80%, 90% do que a gente vê é mais ou menos essa a dinâmica que nós temos. O Product Owner atuando nos elementos mais tático e operacional, ou seja, definição, priorização, criação desses elementos de direção de tática ali, né, de criação do backlog, do escopo a ser estabelecido, a ser implementado, e depois no operacional atuando junto ao time. E aí quem fica então com os elementos estratégicos da criação do produto? São os chamados stakeholders, são aqueles players que a gente mencionou anteriormente. E aqui nessa dinâmica dos stakeholders nós temos aí uma infinidade de nomenclaturas, termos que podem surgir aqui, né? Bom, desde diretores, gerentes, as áreas demandantes, numa linha um pouco mais de produto, né? Começa a surgir agora algumas nomenclaturas direcionadas a produto mesmo, né? Head de produto, VP de produto, Group Product Manager, Chief Product Officer, tem de tudo aqui, né? Pode juntar uma sopa de letrinhas do que você quiser aqui. O que é importante a gente reconhecer? Essas são pessoas, ou esses, a gente, na nossa atuação como Product Owner, né? A gente reconhecer que essas pessoas a gente vai ter que se conectar. A esses stakeholders, é a eles que nós temos que nos conectar na hora de ter o nosso direcionamento estratégico. Ou você vai entrar lá e vai falar, não, aqui é auto-organização, vou sair fazendo o backlog que eu quiser, para onde eu vou, né? Tipo, não, né? Claro que não. Então você vai ter que se conectar, compreender quem são esses stakeholders e coletar deles essa direção, né? O para onde nós devemos ir, e vai direcionar depois o tático e o operacional para cumprir com essa visão. A gente tem umas outras configurações, algumas empresas, né, como novamente eu dito, né, o Scrum ele tem essa abertura, né, esse dinamismo, né, a gente vê o papel do Product Owner sendo utilizado de outras formas também nas organizações. Uma que a gente acaba vendo agora recentemente é o quê? Algumas empresas que querem limitar o papel do Product Owner ao operacional e falar assim, ó, não, o Product Owner só atua dentro do time, ele só fica escrevendo as histórias de usuário, fica atuando ali dentro do time.
E até a questão do próprio tático, que é a criação do backlog, roadmap, release plan, nem isso é dado ao Product Owner. E isso é uma dinâmica que a gente não recomenda. Isso é uma subotimização ali do papel do Product Owner, né? Alguns até chegam a fazer uma certa configuração aqui, utilizando um Product Manager no meio aqui, né? No meio do caminho aqui, no escopo tático aqui. Isso a gente não recomenda, tá? Eu não vou ter muito tempo para me prolongar com isso aqui, mas essa configuração, ela tem, eu já participei de dois momentos, em duas experiências distintas com empresas em que isso aconteceu, e a gente vai ter o quê? Com esse tipo de configuração, a gente vai ter um distanciamento, né? É uma alienação entre o direcionamento tático e o operacional, que é onde as coisas realmente são implementadas e acontecem, tá? Então, não é algo que a gente recomenda. Talvez se na sua organização você é chamado de Product Manager, e não existe nenhum Product Owner, nada, você é Product Manager, possivelmente é só você ligar uma tecla SAP na tua cabeça, tudo aquilo que eu chamar de Product Owner nessa apresentação, você reconhece como Product Manager e está tudo certo, tá bom? Nada contra os Product Managers. Voltando à nossa dinâmica aqui, reconhecimento de que, em alguns ambientes, em alguns momentos, o Product Owner atuando no tático, ele vai necessitar escalar um pouco da sua própria atuação. Então, ele precisa de um apoio dentro do time. O que ele vai fazer? Ele vai escalar a sua atuação para que outras pessoas pensem ou priorizem backlog? Não. Esse elemento do tático, por isso que eu coloquei ele numa coloração até diferente, né? O Product Owner não sai do tático. Esse é a principal área de atuação que o Product Owner deve estar. Então, ele vai ter o apoio de pessoas no operacional. Ele vai delegar das suas funções no operacional, tendo ali ele tem a accountability sobre aquilo, mas ele pode ter pessoas, ele pode delegar aqueles elementos a membros do time. Por exemplo, os analistas de negócio, né? Onde estão os analistas de negócio? Dentro do Ágil, dentro do Scrum. Eles estão dentro do time Ágil. Eles estão dentro do time, fazem parte do time. E são braços do Product Owner, muitas vezes para isso, para escrita de histórias de usuário, para delimitação melhor, né? Detalhamento melhor de escopo, para validação daquilo que o time faz, para tirar dúvidas de negócio da própria equipe, dos desenvolvedores. E tem um outro papelzinho que está surgindo aí, está se falando um pouco mais, pode procurar no LinkedIn, né? Os chamados Associate Product Managers. Tá? São o quê? É tipo um estagiário de Product Manager. Eles estão surgindo ali, é sério. Eles surgem nas companhias ali, ficam dentro do time, o time possui um Product Manager ou um Product Owner, mas esses Associates eles estão ali para quê? Para crescer em experiência com o produto assim, e também ser um braço ali, né? Poder atuar e desafogar muitas vezes o Product Owner aqui nos assuntos mais operacionais. Vamos chegar nos arquétipos agora, né? Eu estou correndo porque eu falei para vocês que o meu tempo aqui é pequeno. Então, os arquétipos são o quê? São elementos que foram criados dentro da psicologia, tá? Então, o arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento associados a um personagem, tá? Então, foi muito da obra aqui do Carl Jung, né? Que foi o discípulo do Freud que criou esse conceito. E aí, alguns discípulos dele, né, expandiram ainda mais esse conceito. Nesse caso aqui, tem alguns exemplos de arquétipos. Esses aqui são arquétipos da psicologia mesmo, né? Então, a gente tem muito a classificação de pessoas seguindo esse tipo de personagem, né? Você não conhece um tio seu, um primo, que é aquele que faz piada de tudo, né? Que conta piada a todo momento, que tira sarro de tudo? É o famoso arquétipo do bobo, né? É o bobo da corte, tá? É a forma como essa pessoa, é uma personagem que essa pessoa acaba tendo. E as marcas se utilizam disso também, né? A gente vê muitas marcas no mercado que se utilizam de arquétipos na hora da sua comunicação, na hora de delimitar ali, por exemplo, a Harley Davidson, né? O arquétipo do fora da lei, a Heineken é o arquétipo do explorador, né? Tem várias, as marcas de luxo, né? Rolex geralmente utiliza o arquétipo do comandante, do governante, né? Então, várias marcas, empresas, né, se utilizam desse conceito. E aí a gente vai chegar nos arquétipos do Product Owner, né? Essa é uma leitura muito minha, assim, pelas minhas experiências daquilo que eu vejo, né? E até algumas inspirações também daquilo de algumas literaturas ou outras apresentações que eu acabei participando. Em primeiro lugar, eu vou trazer um paralelo aqui com o que a gente chama de arquétipos disfuncionais. Então aqui, nesse caso, é a gente reconhecer o que não fazer, tá? Ou o que não ser dentro dessa dinâmica de gestão de produto, né? Às vezes é muito importante você compreender é muito mais importante você compreender o que não fazer do que o que fazer propriamente dito. Então aqui o primeiro arquétipo que nós temos é o Product Owner garçom, né? Esse daqui é clássico, eu acho que vocês já vivenciaram ou já viram isso acontecendo, né? É aquele PO que só recebe as demandas da área de negócio. Ele fica como um garçom simplesmente tirando os pedidos, né?
O que a área de negócio pede, por exemplo, se você é um garçom num restaurante, você não questiona o pedido do cliente, né? Se ele pede uma pizza de pepperoni com borda de chocolate, você vai mandar isso para a cozinha. É pepperoni com borda de chocolate. Você não questiona se aquilo é gostoso, não é, tem valor, não tem valor. Você simplesmente recebe e repassa, tá? Então, o Product Owner garçom é justamente isso, né? É um Product Owner que simplesmente vai ser influenciado pelas áreas demandantes e ele vai simplesmente tirar aquele pedido, né? É a famosa quando a gente fala que a nossa TI ela acaba sendo uma pizzaria ou uma pastelaria, ou seja lá o que for, né? Então, o problema disso é que o Product Owner não tem nenhum envolvimento direto com pensar ou determinar ou influenciar em geração de valor. Então, você fica muito mais focado em output, é simplesmente fazer, do que realmente pensar em valor, né? E entregar valor por si só. Alguns aí dão risada, eu acho que vocês estão se identificando aí com o PO garçom. O segundo é gerente de projeto, né? O PO gerente de projeto é aquele que pode ter sido por uma experiência como gerente de projeto, por o desenvolvimento de carreira daquela pessoa, mas ela pensa o desenvolvimento de produto como sendo aquela tríade escopo, prazo e custo. E aí ele consegue fazer paralelos, né? O cara saqueia esse negócio de agilidade, né? O escopo é o backlog do produto. O tempo é a sprint, o custo ali é o time, beleza, já sei. Era aquilo que eu fazia lá na gestão de projeto, é só mudar os nomes, aqui está tudo igual. E aqui é um grande problema. Por quê? O Product Owner, que é o gerente de projetos, nesse caso, esse arquétipo, ele não tem nenhum espaço para elementos da complexidade em si, da geração de produtos que envolvem o quê? O empirismo, a experimentação, né? A validação de hipóteses. Então, nada disso faz parte, né? Nem o conceito da complexidade, ele é muito visto, né? Desse tipo de olhar, né, de arquétipo e comportamento. Depois nós temos o PO gerente, né? Esse aqui é o gerente de pessoas mesmo, aquele que quando o Product Owner tem né, uma hierarquia sobre membros da equipe aqui, ó. Esse daqui é terrível também, por quê? Porque muitas vezes vai existir o quê? O top-down por parte do PO, o PO influenciando, né, pisando nos outros papéis e responsabilidades, né? Quem nunca viu, né, aquele PO que chega na planning e fala assim, cabe mais uma, né? Cabe mais um elemento, cabe mais uma história, né? Não, mas isso aqui é um 5, né? A pessoa começa a questionar estimativas, né? Ele começa a pisar nos outros papéis e responsabilidades, dada a hierarquia que ele tem sobre os demais. E aí, como é que eu fico, né? Pô, será que eu vou, né, vou contra o meu gerente, né? Pô, o meu gerente está falando, né? Como é que eu fico para eu negar, né, que cabe mais uma? É o cara que vai me dar uma promoção depois, né? Se eu falo para ele que não cabe mais uma história na sprint, como é que fica a minha promoção depois? Ele vai achar que eu sou o quê? Que eu sou lazy, né? Me ajuda aí. Não, lazy. Lazy do inglês. Preguiçoso, foi mal. Ele vai me achar que eu sou preguiçoso, né? Se eu não pegar uma história a mais aqui, né? Então eu sou maus lençóis se eu ir contra, né? Esse daqui é o PO. Esse daqui é meio dúbio aqui, né? Que é o PO especialista. A forma que eu classifico o especialista aqui é no seguinte, é aquele especialista de negócio em si. Então, por exemplo, se eu estou num contexto jurídico, eu estou fazendo um produto no contexto jurídico, é você ter um advogado, por exemplo, como Product Owner, tá? Esse daqui é uma faca de dois legumes, por quê? Você vai ter a necessidade de sim ter, né, e é importante você ter esse conhecimento de negócio, como eu mencionei, mas o PO especialista, pura e simplesmente, ele não sabe, ou ele não tem a experiência ou a capacidade, por exemplo, de fazer uma boa gestão do backlog. Então, ele não consegue estabelecer, criar, né, gerir bem um backlog de produto, conhecendo muito bem do negócio, mas mesmo assim ele não consegue trazer muito valor à sua atuação, porque ele não consegue passar isso bem ao time. Não consegue se comunicar bem, não consegue determinar bem o escopo a ser criado. PO demandante, esse daqui é o último arquétipo disfuncional que nós temos. É aquele que aquele que geralmente se ausenta também, né? Ele chega na planning, demanda tudo ele quer, né? Ele fala, ó, pessoal, essa é a ordem aqui, essa é a prioridade do backlog, essa, isso aqui, beleza? É isso aí que vocês vão fazer, beleza? Tchau. Daqui a 2 semanas eu volto para a sprint review, né? O famoso PO que ele se assusta com o produto, né? Chega lá na sprint review, opa, mas peraí, tá assim? O produto tá assim, né? Ou ele dá aquele aceite né? Já viram isso? O Product Owner que dá um aceite na sprint review? Não existe isso, gente. Já viram um capitão do barco que se ausenta da viagem e aí chega lá no fim da viagem, opa, cheguei, sou o capitão do barco, né? Eu fiz o começo e agora estou fazendo não, a chegada, lógico que não. O Product Owner, ele está dentro do barco, né? O capitão está dentro do barco. Você faz a jornada. Você cria o produto junto dentro da sprint. Você não se ausenta da sprint. Então, você não é surpreendido pelo produto na review.
Isso é uma disfunção. E vamos chegar agora nos arquétipos mais, os funcionais mesmo, né? Aqueles de atuação realmente do Product Owner. O primeiro que eu tenho aqui é o arquétipo do designer, tá? Não confundam com a atuação de designer mesmo, tá? O cargo ali, o perfil, a profissão designer, tá? É um arquétipo designer, tá? É quando o Product Owner ele compreende, ele tem consigo, até porque nem todos os Product Owners têm designers nas suas equipes, né? Aqueles que têm, levanta a mão para o céu, mas aqueles que não têm, muitas vezes a gente está num time que a gente não tem designer, né? Então é o Product Owner ter esse conhecimento, tá? Conhece o cliente com profundidade, né? Você vai ver que a mentalidade de um designer está muito conectada com isso. Pensa na experiência e na usabilidade. Né? Você pensa como o teu produto é consumido pelo teu cliente, né? E aquela palavrinha mágica da empatia, né? Conseguir se colocar como eu vejo o Product Owners fazendo produto para si mesmo. Ah, não, eu crio o produto porque isso eu acho legal. Não, não é você que acha legal, é o cliente. O que o cliente acha disso? O cliente pode não gostar disso que você está achando que para ti é bom. Tá? Criatividade também. Então aqui a gente tem vários elementos do Design Thinking que podem nos ajudar. Tá? Então você conseguir fazer um mapeamento da jornada do teu cliente com relação ao teu produto, a determinação de personas, por exemplo, né? perfil demográfico, gostos pessoais, características pessoais da pessoa. Aí você pode usar outros elementos como o mapa de empatia, que podem também te ajudar a mapear, né? A ter um pouco mais de visibilidade e atuação com relação a isso. O segundo arquétipo que nós temos é o do analista de negócio. O business analyst aqui é o product owner que tem ali a compreensão, entende os processos de negócio que estão envolvidos. Né? Eu não consigo compreender um product owner que possa fazer um bom produto numa área financeira e não saiba de elementos financeiros, não sabe o que é taxa de juros, não sabe o que é Selic, não sabe o que é investimento, não sabe o que é renda fixa, não sabe o que é nada. Dificilmente você faria um produto bom de investimento se você não tem esse conhecimento. Então você precisa ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, crescer desse conhecimento, desenvolver isso. Né? Consegue traduzir bem esses elementos para requisitos de produto, né? Aquilo que o teu time possa compreender também. Apresenta boa comunicação com a equipe, boas alternativas de solução. Depois nós temos o arquétipo do cientista. Esse daqui é para Product Owners que estão trabalhando, né, com produtos ali, com elementos que têm um pouco mais de incerteza, tá? No qual você possa, então, se utilizar de elementos, é uma abordagem um pouco mais científica, né? De validação de hipóteses, de experimentos, né? Para onde que eu tenho que ir? Poxa, eu vou criar um backlog de produto, eu tenho 25 caminhos distintos aqui, né? Para onde que eu posso ir? Quais são as alternativas que eu tenho? Né? Como que eu experimento isso para tomar uma melhor decisão? Interpreta muito dados e métricas, né? Você começa a se orientar mais a esse tipo de métricas de produto mesmo, tá? Pensamento Lean Startup aqui, MVP. E aí a gente entra naquela dinâmica do ciclo Build, Measure, Learn, né? Que é o bem conhecido aqui do Lean Startup. Não é simplesmente ter ideias e criar o produto, é fazer toda a completude desse ciclo, né? Mensurar os resultados que você está obtendo, aprender com isso por meio de dados e realimentar o ciclo, né? Novas ideias aqui para a criação de produto. E aí algumas ferramentas de métricas, né? O quanto que você conhece dessas ferramentas aqui, se utiliza delas no dia a dia, tá? Então é você conhecer um pouco mais, implementar isso, né? Chamar até o seu time técnico para poder te ajudar e te apoiar nessa configuração e se enveredar por esse mar de conceitos que são as métricas. E o negociador é aquele que defende melhor o valor de produto para todos os envolvidos. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter desejos conflitantes, você vai ter stakeholders de toda a sorte aqui, os gostos e desejos do próprio time, e aí você vai ter que saber negociar, né? Não é simplesmente como um garçom aceitar tudo que vem, né? Então você vai ter que gerenciar bem as expectativas de todos esses participantes, é super complexo isso, avaliar melhor as questões de risco, retorno, e saber tanto ouvir não, possivelmente dos seus stakeholders, talvez da equipe em algum momento, e também saber dizer não. Aqui eu tenho alguns exemplos disso, né? Então é você, por exemplo, né, ao dizer não, né, ferramentas para dizer não para os seus stakeholders. Né? Então a primeira delas aqui é justificar o teu ponto. Olha, essa é uma decisão que eu estou falando sobre o backlog. Infelizmente eu não posso, stakeholder, pois, e aí você justifica o seu ponto. Justifica o seu ponto ao time também. Não é simplesmente eu tomei a decisão e está tomada. Né? Segundo ponto aqui, ó, eu terei que alinhar isso com o stakeholder Y. É o seguinte, é você conseguir, ao receber uma demanda de um stakeholder X, coloque um stakeholder Y também para conversar, né? Não assegura a bronca sozinha, né, contigo. Né? Se eu atender o seu pedido, as consequências serão, e aí, oriente a sua decisão pelas consequências que vão acontecer.
O que eu teria que despriorizar, né? Já viram essa também? Se um stakeholder te pede alguma coisa, você fala assim, beleza, para eu assumir esse teu pedido, o que eu vou despriorizar então desse meu backlog? Ok? Bom, tem a mais furtiva de todas, né? Que é vou adicionar ao backlog, né? Quando alguém te pede alguma coisa, você não quer atender ou não pode atender aquilo agora, você fala, vou adicionar ao backlog e depois a gente conversa. Legal? Isso utiliza bastante de métricas também. Por último, gente, o último aqui, é o arquétipo do empreendedor, tá? O empreendedor é quando você se torna um product owner aqui que vai ter e vai se utilizar sobre elementos que estão mais naquela área um pouco mais estratégica, né? Então é um visionário, você vai ter responsabilidade sobre o produto, não é só, vai ser muito legal tomar decisões pelo produto. Não, você vai ter responsabilidades, né? Então geralmente responsabilidades de ganhos e perdas, né? Profit and loss aqui com relação ao produto. Então é importante você também conhecer daquele mercado, tendências de futuro, gerenciar bem os riscos envolvidos e também a sua diferenciação. Tudo isso está nesse arquétipo. Fechando, cheguei no meu tempo aqui. O que é importante, gente, quando eu apresento esse conteúdo aqui para vocês, é vocês terem uma noção aqui, com muita maturidade, do momento em que vocês estão, tá? Esses arquétipos, eles são úteis para que você reconheça aqui, naquele contexto que você está, daquilo que você pode agora e do momento que você vive, o que vale a pena você investir. Então nós temos aqui, do estratégico, do tático e do operacional. Se você está e pode atuar num contexto mais estratégico, é o desenvolvimento desse arquétipo mais empreendedor. É sobre esses temas que você deveria se envolver. Se você está desenvolvendo elementos aqui no tático, é saber que cientista e negociador, é isso daqui que você, talvez essas habilidades sejam as mais importantes. Ou se você tem que desenvolver ainda na tua caminhada, você está nos passos mais iniciantes, são essa dinâmica, né, ou esse arquétipo de designer ou analista de negócio que você deveria se enveredar e estudar e desenvolver. Bacaníssimo? Bom, referências que eu utilizei, tanto na minha linha de estudos, como também para essa própria apresentação, eu sei que vocês gostam bastante disso, por isso que eu deixo nesse material também. E, tiraram fotos. Obrigado a todos, pessoal. Agradeço. Pessoal, infelizmente a gente não vai ter tempo para perguntas, porém, tem o contato do Rodrigo, provavelmente ele vai ficar pelos corredores ainda aí no Coffee Break. E eu gostaria de lembrar a vocês que teremos caça ao tesouro no Coffee Break. Então, existem prêmios espalhados, eu não tenho detalhes sobre eles, mas divirtam-se. E às 5 tem o keynote, então estejam aqui de volta para ouvir o Lula. Obrigada. Não, é o seguinte, deixa eu até descer aqui para ficar mais próximo de vocês. Alô? Correção, é às 4h30 o keynote, gente. Vacilo.